Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ameaçou a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Informações deixaram evidentes que Rubio diria no Senado que Delcy pode sofrer o mesmo destino do ex-ditador Nicolás Maduro se não cooperar com Washington. Vale lembrar que os Estados Unidos sequestraram Maduro e a esposa. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, já prevejo gente brigando com a gente no chat porque você colocou ex-ditador pro Maduro na abertura. Eu coloco às vezes, gente, mas uma coisa, tá? Posso até discordar e eu vou criticar isso na CNN. Posso discordar de algumas práticas do Maduro, mas de fato ele é resistência, perdão, pessoal. Só que essa resistência, às vezes, ela é feita de uma forma incorreta ou pelo menos não tão transparente como a gente gostaria num cenário ideal. Mas isso não é uma crítica ao Maduro, pelo contrário, a gente precisa lembrar que a Venezuela ela vem sofrendo com violências e sanções o tempo inteiro de uma sociedade imperialista, sobretudo imperialista nesse ponto que a gente vem vivendo, que é um momento em que um presidente especificamente ele tenta desfazer todos os acordos já feitos, previstos, e ele está tentando entrar na história como o pior presidente da história do mundo. Então, acho que foi o mundo, pelo menos no mundo contemporâneo. Está muito nessa linha. O Donald Trump está conseguindo fazer o que de pior, inclusive quase causando uma terceira guerra mundial, e a gente já falou sobre isso, vem falando sobre muitos momentos, mas eu vou te pedir agora para trazer a ameaça do Rubio, Sofia, porque ela é muito específica. O Rubio, a matéria vai falar que o Rubio pretendia ir ao Senado falar sobre a Delcy, falar sobre a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Ele não pretendia só, como ele foi hoje também, mas a matéria vai dar um apanhado geral do que aconteceu. Por favor, Sofia, Metrópolis. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tem um aviso à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues. Se ela não colaborar com os interesses do governo Trump, pode ter o mesmo destino de Nicolás Maduro. O aviso deve ser dado na quarta-feira, quando Rubio irá a uma comissão do Senado norte-americano para explicar a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na prisão de Maduro no dia 3 de janeiro, e também as próximas medidas que o governo pretende adotar no país. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que já tem mais de 50 milhões de barris de petróleo da Venezuela e que o país tem cooperado. Mas, nesta semana, Delcy deu declarações contra a intervenção norte-americana na Venezuela. Em seu discurso, ela disse que já chega de ordens de Washington na Venezuela e que o país deveria resolver os seus próprios problemas. Porém, ao mesmo tempo, tem defendido a abertura do setor petrolífero da Venezuela para empresas estrangeiras, enquanto se discute no país uma reforma na principal legislação que rege sobre o petróleo venezuelano. Então, essa matéria ela vai fazer aí trazer que, por mais que a Delcy esteja falando sobre venda de petróleo, ela não tem interesse na gestão dos estadunidenses. Inclusive, Sofia, foi um grande balde de água fria na aposta que a CNN estava fazendo, viu? Vou te pedir primeiro para trazer um vídeo da CNN que vai falar aí que o Rubio aponta que não há previsão de nova ação militar na Venezuela. É importante a gente entender que os Estados Unidos não têm interesse em invadir novamente a Venezuela, porque se sequestrar a Delcy agora vai sobrar quem? Eles vão dar o prêmio para quem? Para Maria, que deu o Nobel para o Trump? Ele vai botar quem como interina, né? Enfim, e aí vai ter o apoio da população que até então, de fato, não está tomando as ruas? Enfim, vamos lá, Sofia. Você vai contar pra gente que o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, prestou depoimento hoje diante do Senado dos Estados Unidos e afirmou que não há previsão de ação militar na Venezuela. Sabe o que é interessante, Mariana Janjaco? Que Trump diz uma coisa, depois vem o Marco Rubio dizer: peraí, não era bem o que ele queria dizer. O que ele queria dizer é isso. E assim, você tem Marco Rubio como uma espécie de
elemento moderador do presidente americano. Meu Deus, Rubio é o elemento moderador. PQP. Exatamente, vai amenizando o tom, né? Donald Trump fala que está controlando a Venezuela, Marco Rubio vai lá e diz, não é bem assim, né? Ameniza o tom, suaviza, faz o papel diplomático ali com os congressistas nesse momento em que, claro, a oposição, os democratas se opõem fortemente a tudo que os Estados Unidos têm feito na Venezuela e até mesmo alguns republicanos são contrários também. A gente acompanhou as votações, inclusive tentativas dos democratas para barrar as ações do governo americano na Venezuela, que não foram para frente, porque afinal de contas a maioria dos republicanos ainda está com Trump e defende essas ações, mas... Enfim, é isso. Eu só mostrar que ali no fundo, enquanto eles falavam, o cara fazendo protesto, hands off Venezuela. E daí chega alguém e puxa ele. Eu não tinha visto que puxava ele. Meu Deus. É isso, Sophie. Alguém acabou de comentar aqui que não chegou a ver. Aqui, ó, eu acho importante a gente trazer isso. A Vânia fala, tem uma notícia que não deu tempo de conferir, de que o salário de Venezuela vai passar a ser 2.000, algo em torno de 2.000, né? Não sei que moeda seria, o que tornaria o melhor salário da América Latina. E eu vou dizer uma coisa, não só para a Vânia, como para todo mundo que acha que a invasão dos Estados Unidos foi minimamente positiva, porque a última informação de salário que tivemos na Venezuela foi agora, em janeiro, no começo de janeiro, e o salário mínimo, inclusive, caiu no começo de janeiro, passou a ser algo em torno de R$ 2,34 por mês, isso em reais, e algo em torno de 304, o real estava cotado em 304,30 bolivares. Então, para vocês terem uma noção, R$ 3 seria o salário venezuelano do mês. E por que eu acho importante a gente trazer isso? Porque a vida de ninguém melhorou e nem vai melhorar. A perspectiva é de que não melhore com a invasão dos Estados Unidos. Por que não vai melhorar com a invasão dos Estados Unidos? Porque no máximo que vai acontecer, né, Sofia, é aumento de geração de postos de trabalho que serão sempre subtateados, serão sempre a exploração da mão de obra, daquelas pessoas que vão ali trabalhar, porque os Estados Unidos não está levando nada para a Venezuela, está retirando da Venezuela. A gente precisa entender o que é isso. Os Estados Unidos não está levando fábricas, não está levando avanço tecnológico, não está levando produção agrícola, não está levando nada. Ele está retirando, e principalmente retirando o petróleo. Então, no máximo que nós vamos ter aí seria aumento de postos de trabalho, porque isso não é uma transação comercial. Essa relação estadunidense com a Venezuela é saqueamento, é roubo. Isso não é uma relação comercial, não é um acordo entre países em que vai ter ali troca de benefícios. Eu preciso de tal coisa, você precisa de outra, a gente vai trocar os nossos valores. Não é assim. Relação comercial a Venezuela tem com o Brasil, gente, no Mercosul. É isso que a gente precisa entender. Então, a vida na Venezuela não está melhorando. E tem outra coisa, Sophie, a tendência, inclusive, é continuar pior, porque a Delcy, ela deu um recado duro para o Trump. Eu vou te pedir para trazer também da CNN, e desculpa, gente, o CNN vai falar que Maduro era um ditador, tá? O ex-ditador da Venezuela. Vamos ouvir, por favor, Sofia. E ainda no cenário internacional, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que está farta das ordens de Washington em um evento com trabalhadores do setor petrolífero. Delcy pediu que deixem que a política venezuelana resolva as diferenças e os conflitos internos. Abre aspas. Chega de potências estrangeiras, fecha aspas. A Casa Branca mantém pressão constante sobre a Venezuela desde a captura do ditador Nicolás Maduro. Na semana passada, uma reportagem do jornal britânico The Guardian informou que Delcy e o irmão dela, Jorge Rodrigues, que é o presidente da Assembleia venezuelana, prometeram que iriam cooperar com o governo Trump antes mesmo de Nicolás Maduro ser preso. O veículo relata que as conversas entre os americanos e Delcy Rodrigues começaram em setembro do ano passado. Resta saber se é para inglês ver esse discurso
só para ter apoio interno, porque a gente sabe que Donald Trump e Delcy Rodrigues estão na lua de mel e estão fazendo uma gestão conjunta para a exploração do petróleo venezuelano. Meu Deus do céu, o que a CNN De tá onde- falando? Lua de mel entre Trump e Delcy Rodrigues. Gente, o pessoal da De onde ele tira CNN essas tá informações? foda, gente. Sofia, de onde ele tira essas informações? Eu não sei, gente, porque assim, em nenhum contexto existe uma lua de mel. No máximo existe um receio, um medo ali de que haja uma nova invasão, uma nova tentativa violenta ali de tentar tirar, né, a interina do poder. Até porque o Trump se diz o interino, né? Ele colocou isso na Wikipédia dele. É o nível. E aqui uma boa pergunta do Gustavo. Ué, não é ditadora interina? Então, né? Olha como é, porque ela é mais adaptável, ela não é, vista como a chavista que odeia todo mundo. Ainda existe uma tentativa de colocar a Delcy nesse papel. Vale lembrar, gente, que a Delcy Rodrigues, ela era a vice-presidente do Nicolás Maduro. Ela é uma pessoa E de que confiança ela, do Maduro. historicamente, ela é da linha mais à esquerda da Venezuela, mais à esquerda que o próprio Maduro. Exatamente. Ela dificilmente, quando eu vi algumas questões assim sobre a Delcy, eu disse, mas gente, pelo que eu conheço, eu fui pesquisar isso, ela tem um discurso extremamente contundente, ela é muito respeitada no parlamento pelos discursos dela. Inclusive, teve pessoas que disseram que o fato da Delcy estar no poder faria com que o Trump tentasse tomar novamente as articulações, inclusive com força, o poder na Venezuela. Mas a Delcy, ela fez uma jogada importante. Ela aceitou vender, né, aceitou a negociação com o petróleo, que é o que o Trump queria, mas que também era necessário. E foi a mesma coisa, Sofia. Se a gente for olhar o que a Arábia Saudita fez lá atrás, quando o Trump começou, os Estados Unidos, eu não lembro se foi o Trump ou o Obama, mas os Estados Unidos começou uma ofensiva contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, não, vamos vender petróleo para vocês. Se vocês querem isso, vamos vender petróleo. É uma jogada estratégica para impedir, e aí você consegue controlar um pouco melhor o preço e você impede esse tipo de conflito de um país que vive em guerra para conseguir o que eles querem. E é isso que a gente precisa entender. Vou te pedir, Sofia, agora só para trazer um outro vídeo, porque assim, enquanto o mundo está com essa articulação, o Brasil está indo de vento em popa. Inclusive, o presidente Lula voltou a fazer articulação. Vou te pedir aqui, ó. O Lula ele voltou ali a fazer articulações, voltou a fazer umas conversas interessantes ali com o país da Mercosul, e ele foi para o Panamá fazer esse acordo aí, que é um acordo maravilhoso para a gente. Por favor, Sofia. A gente está aqui no estúdio acompanhando a vida, o mundo, do que acontece no Brasil e também fora do país. E o presidente da República participa de um evento internacional. São líderes internacionais no Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe, que aí fica sendo chamado de Davos latino-americano. Tem foto, inclusive, olha aí o registro. Temos os presidentes reunidos nesta imagem. Vocês estão vendo ali, ó. Segundo o nosso presidente da República brasileiro e os outros representantes dos demais países. Tudo isso ocorre no Panamá, tá, gente? E aí é um momento assim, fala de geopolítica, fala de questão comercial, o que um país pode vender para o outro, o que o outro pode comprar. É uma espécie de uma abertura de mercado, né, para conseguir dialogar sobre essas questões de parcerias e economia e fortalecimento aqui da nossa América. Portanto, tá aí o registro, a foto de família, que geralmente eles posam ali de um jeitinho, cada um no seu quadrado, e depois fazem algo mais simpático, que é pegar as mãos e levantá-las, assim, para mostrar uma união. Em instantes, inclusive. E essa foto, Sofia, tenho certeza que irritou o Donald Trump, tá? Sabe por quê? Porque o Trump já ameaçou o canal do Panamá, o Trump já falou que quer ter passagem pelo canal do Panamá, que é uma região importantíssima para o comércio marítimo entre o Atlântico e o Pacífico. Foi construída assim pelos Estados Unidos em 1970, 70, alguma coisinha.
No entanto, é um estreito extremamente importante para todo o mundo comercial. E o Trump ele já deu indícios que ele teria ali interesse em ter acesso irrestrito, em ter poder sobre o Canal do Panamá, e, logicamente, é a mesma coisa da Groenlândia, né? Isso faria uma ideia de fazer um anexo ali dos Estados Unidos, puxar dos Estados Unidos. E o Lula foi fazer o seguinte, nesse evento, que é o Fórum de Líderes da América e Panamá, ele foi fechar acordos, ele foi assinar acordos. Os Davos Latinos, esse evento, né, que é chamado de Davos Latino-Americano, é um evento extremamente importante para fazer as articulações políticas necessárias. Nesse caso, essa assinatura de cooperação comercial permite que o Brasil e o Panamá assinem acordos de cooperação que antes, de áreas comerciais que antes eles não faziam. E o Lula, no seu discurso, logicamente, ele apontou ali que é necessário, e o Brasil defende o quê, Sofia? Neutralidade do Canal do Panamá. Ele falou que o Canal do Panamá é administrado de forma eficiente e segura e não discriminatória há pelo menos 3 décadas. E é administrado por quem? Pelo Panamá. Então, ele deixou muito claro de que o Brasil defende o Canal do Panamá neutro, como é hoje administrado pelo Panamá, e não quer que os Estados tomem esse acesso, né? Então, enquanto o Trump está brigando de guerra, graças a todos os orixás, ao universo, nós temos um presidente que está aí fazendo seu trabalho, que é abrindo as rotas comerciais. É isso, Sofia. Perfeito, Dai. O papel da Delcy Rodrigues nisso aí tudo é um papel muito questionável, porque ninguém entendeu exatamente o que está acontecendo. Você olha para Venezuela e não entende se a Delcy, ela não parece ter nenhum sinal de que ela tenha colaborado para a prisão do Maduro, apesar da gente imaginar que tenha tido algum trabalho interno, né? Não parece ter... Até agora não apareceu nenhum tipo de evidência mesmo que ela tenha colaborado de alguma forma para isso. E também não fica claro qual que é a relação dela com os Estados Unidos, porque se isso aí ela é uma refém, se ela é uma colaboradora, ou se ela realmente está... Se tá precisando dar aviso para ela de que se você não colaborar vai acontecer a mesma coisa, é porque talvez ela até esteja oferecendo algum nível de resistência dentro do possível. Então não fica muito claro. É essa gente observar quais são os próximos movimentos. Agora, eu ainda não superei a CNN dizendo que colocando Marco Rubio como moderado. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Pessoal que está Sofia. assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.